Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Marcelo, estou aqui para ajudar vocês a desmistificar, a facilitar o entendimento da matemática de uma forma definitiva. Esse é o nosso objetivo, o nosso propósito. Se você ainda não assina o nosso canal, faça isso. Siga a nossa conta no Instagram para que você tenha acesso a conteúdos que a gente frequentemente disponibiliza para vocês. A gente segue hoje com nossa teoria e questões. Então, a gente vai continuar trabalhando temas importantes de matemática básica, de raciocínio lógico, e que podem ser úteis na preparação de vocês para as suas provas. Vamos dar uma olhadinha no slide para ver o que nós temos na questão de hoje. Na questão de hoje, a gente tem uma questão de um dos temas mais importantes da matemática, regras de 3. Então, a gente vai trabalhar o conceito da regra de 3, vai mostrar como organizar a regra de 3 e depois, futuramente, a gente vai ter uma aula só falando sobre esse tema. É legal que vocês acompanhem depois nas nossas publicações. Então, vamos lá. Questão número 20 da prova para recenseador do IBGE de 2016, uma prova para nível fundamental, mas que traz o conceito de regra de 3 bem legal. Vamos lá. Ao caminhar 100 metros, uma mulher dá em média 120 passos. Quantos passos uma mulher dará, em média, ao caminhar 750 metros? Então, veja, o que é uma questão de regras de 3? Uma questão de regra de 3 é uma questão que normalmente estabelece a relação entre duas grandezas, entre duas variáveis. Nesse caso, a gente também tem duas variáveis que estão sendo avaliadas. Vamos voltar lá no slide. A gente tem a distância que está sendo caminhada pela mulher. Então, a gente tem aqui uma relação entre a distância que ela percorre e o número de passos que ela consegue, ela dá para poder percorrer essa distância. Então, a relação entre as duas grandezas é essa. Como a gente faz a estrutura de uma regra de 3? Simples. A gente vai montar uma tabelinha. Como é que é essa tabelinha? A gente faz sempre assim, ó. A gente faz uma tabela. Como são só duas grandezas, a gente tem o que a gente chama de uma regra de 3 simples. Porque são só duas grandezas, uma contra a outra. Aí, se a gente tiver mais de duas grandezas, professor, por exemplo, tem 8 operários constroem 350 metros de um muro em 8 dias. Eu tenho 3 grandezas. Eu tenho tempo em dias, o número de operários e o volume em metros, né? A área em metros construída de muro. 3 grandezas diferentes. Aí nós teríamos uma regra de 3 composta. Beleza? Então, vamos lá. A gente monta essa estrutura da tabela. Na primeira linha da tabela, a gente vai colocar as duas grandezas que a gente identificou. Então, a gente tem aqui a distância e o número de passos que são dados. Na primeira linha vazia, nesse primeiro espaço vazio aqui, a gente vai colocar a informação que foi dada, o dado. E na segunda, a gente vai colocar o que foi pedido. Porque normalmente nessas questões, o que eles fazem? Eles trazem uma relação entre as duas variáveis, que seria o dado, e te pergunta uma outra situação. Então, olha o que ele falou aqui na questão. Ao caminhar 100 metros, ela dá, em média, 120 passos. Ou seja, a cada 100 metros de distância, vão ser 120 passos. Eu vou escrever isso aqui na estrutura. Então, a cada 100 metros serão 120 passos. Esse foi o dado, foi o que ela deu. Aí ela pergunta, quantos passos, ela quer saber quantos passos. Então, onde eu vou botar o x? Eu vou botar o x embaixo dos passos. Onde está o número de passos? Aqui. Então, eu vou colocar o x aqui na coluna dos passos. E qual é a informação que se relaciona com esse pedido dela? Quantos passos? Vamos colocar até de outra cor. Isso é o que ela quer saber. É o pedido. Dará uma mulher dará, em média, ao caminhar, 750 metros. Então, qual é a distância correspondente ao x? 750 metros. Beleza? Então, essa é a parte mais difícil, é você organizar na tabela essa informação.
tem mais uma coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar a relação entre as variáveis. A gente tem que ver se essas variáveis elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Professor, que é isso? É muito simples. Se uma aumenta e a outra aumenta, ou seja, pensa numa setinha para cima, a outra também para cima, elas são diretamente proporcionais. Legal. Se uma aumenta e a outra diminui, ou seja, uma seta para cima e uma seta para baixo, elas são inversamente proporcionais. Eu até vou fazer esqueminha aqui do lado. Então, elas vão ser diretamente proporcionais se eu tiver uma situação onde uma aumenta e a outra aumenta. E elas serão inversamente proporcionais se uma delas aumenta e a outra tem o comportamento oposto, diminui. Ou o contrário, uma diminui e a outra aumenta, não importa a ordem, tá? Professora, eu não entendi isso. Você pode me dar um exemplo? Claro que eu posso dar um exemplo. Pensa assim, se eu aumento a velocidade no meu carro, estou dirigindo um carro e eu piso no acelerador, aumento a velocidade, eu percorro uma distância maior ou menor num determinado intervalo de tempo? Maior. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a minha velocidade, maior a distância que eu consigo percorrer. Duas grandezas diretamente proporcionais. Agora, o que é uma grandeza inversamente proporcional? Pensa, se eu aumento a velocidade, eu gasto mais tempo. Vamos dizer que eu estou saindo de São Paulo e indo para o Rio de Janeiro, uma distância fixa. Se eu pisar mais fundo no acelerador, ou seja, eu aumento a velocidade, eu vou aumentar ou vou diminuir o tempo que eu vou gastar para chegar no Rio? Eu vou diminuir. Quanto maior a velocidade que eu vou, mais rápido eu chego. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, a velocidade com o tempo gasto no trajeto. E essas duas grandezas aqui que a gente tem na nossa questão, qual a relação entre elas? Vamos pensar. Mais distância ou menos distância? Mais distância. Ou seja, quanto maior o número de passos, setinha para cima, eu vou percorrer também uma maior distância, setinha para cima, tá? Então, nesse caso, quando a gente tem as setinhas na mesma direção, a gente só... Como é que a gente faz essa conta da regra de 3? A gente só multiplica em cruz. E se tivesse invertido, professor? Eu teria que pegar os dados dessa coluna que está invertida, vamos dizer, distância para cima, outra para baixo. Eu teria que inverter esses dados. A gente vai fazer outras questões depois para vocês entenderem, tá? Mas neste caso aqui, como as duas setas estão para o mesmo lado, ou seja, elas são diretamente proporcionais, então eu posso só proporcionais, eu posso apenas multiplicar em cruz ou em x, como a gente aprende lá na escola. Então, a gente vai ter 100 vezes x, então 100 vezes x vai ser igual a 120 vezes 750. O 100 está multiplicando o x, passa dividindo. Então, ele vai passar dividindo esse cara aqui. Então, x vai ser 120 vezes 750 dividido por 100. Aí, como é multiplicação, divididos eu posso cortar zeros, tudo bem? Se fosse soma, eu não posso cortar zero, mas se é multiplicação, eu posso. Então, eu posso cortar este zero com um zero, eu posso cortar este zero com um zero. Aqui embaixo, ó, no denominador, sobrou 1, né? Então, qualquer número dividido por 1 vai ser o número que está em cima mesmo. Então, x vai ser igual a 12 vezes 75. Se eu fizer essa conta, eu vou chegar em 900. Mas 900 o quê? Eu já ia escrever aqui, mas eu pergunto para vocês antes. 900 o quê? Essa é sempre a pergunta que eu faço para meus alunos. 900 o quê? Ah, para você saber, é só você ir voltar lá na regra de 3 e olhar para o x. Onde está o x? Ó? O x está aqui, ó. O x ele está na coluna de quem? Do número de passos.
Então, x igual a 900 passos, portanto, a nossa alternativa correta é a letra D de dado, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido a lógica, né? A gente já trabalhou aqui com uma situação onde eu tenho uma grandeza diretamente proporcional e uma vez que eu montei a tabela, eu mantenho do jeito que está e só faço a multiplicação em cruz. Faço a multiplicação, chego na resposta, beleza? Muitas vezes a questão não é diretamente proporcional. A gente vai trazer outra questão depois, onde eu vou mostrar uma situação de inversamente proporcional. E nesse caso de inversamente proporcional, que tem uma seta para cima, eu sempre uso as setas como referência. E a outra, o comportamento é o oposto, é para baixo. Eu pego aqueles valores do jeito que estão escritos e eu simplesmente troco eles de lugar. Quando eu troco eles de lugar, é como se eu estivesse virando a seta também para cima. Eu fico com as duas para cima e aí eu posso fazer a multiplicação em cruz normal. E isso é importante que você tranquilo, fique tranquila. A gente vai fazer questões disso depois, fique ligado. A gente vai trabalhar muitas questões de regras de 3 simples e compostas com direta e inversamente proporcional para que vocês fiquem treinados com relação a isso. E eu estou planejando, inclusive, fazer uma aula ao vivo no YouTube, só falando de regras de 3, porque é um assunto muito importante que é super explorado em várias provas, beleza? Espero que o conteúdo tenha sido de utilidade para vocês, que vocês tenham achado que o conteúdo foi proveitoso. Se você puder, dê um like nesse vídeo, curta, né, os vídeos que a gente está postando, assine o nosso canal no YouTube, siga a nossa conta no Instagram, porque tudo isso nos ajuda a perceber que o conteúdo é importante para vocês e a gente vai seguir produzindo cada vez mais. É isso, um abraço!